Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triale Concursos. E vamos começar por aqui uma videoaula falando um pouco sobre os conceitos de massas atômicas moleculares, massa molar e número de mol. Bom, essa daqui é uma aula muito importante. Geralmente, quando as pessoas estudam Química e passam anos depois da Química, uma coisa que vem na cabeça é o número de mol. Você pode até não lembrar bem o que é número de mol, quantidade de matéria, mas esse conceito ele fica na cabeça das pessoas. Bom, esse conceito muito importante não é tão difícil como a maioria das pessoas pensam. A gente vai abordar ele e outros conceitos na aula de hoje, que são conceitos fundamentais para os cálculos químicos. Vamos começar falando um pouquinho sobre a massa atômica. O átomo de carbono 12 ele foi escolhido como o átomo padrão. A construção das escalas de massas atômicas, ela foi pegada a partir desse átomo de carbono 12, tá? A sua massa atômica foi fixada em 12 unidades de massa atômica. Essa é a massa do carbono 12. E a unidade de massa atômica, que é a unidade de medida de massa, ela é a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. A massa atômica de um átomo é a massa desse átomo expressa em unidade de massa atômica, e ela indica quantas vezes a massa do átomo é maior do que 1/12 da massa atômica de um carbono 12. Então imagine o seguinte, pegou-se o átomo de carbono com massa 12 e dividiu-se ele em 12 partes diferentes. Essas, na verdade, em 12 partes iguais. Essas partes, cada uma delas tem uma massa de uma unidade de medida, uma unidade de massa, tá? Então, sempre que a gente estiver falando sobre a massa de átomos, a gente não vai estar utilizando a massa em gramas, e sim a unidade de medida de massa atômica, tá? Que é representada por essa letra U. A grama, ela é uma medida, o grama, na verdade, ele é uma unidade de massa. Só que ele é uma unidade de massa que a gente usa para corpos macroscópicos. Como a gente está falando de partículas submicroscópicas, né, elétrons, prótons, falando também sobre ali os átomos, né, moléculas, a gente tem partículas que são muito pequenas para a gente mensurar elas utilizando unidade de grama, unidade de quilograma, tonelada. Então a gente tem que utilizar unidades que são bem menores. Essa unidade é a unidade de massa atômica com que a gente vai trabalhar. Bom, aqui nós temos a divisão do carbono, né, em 12 partes, e cada uma dessas partes representa o que seria uma unidade de massa atômica. A massa atômica, e quando a gente fala em massa atômica, confunde-se muito com o número de massa. Massa atômica é diferente do número de massa. O número de massa, A, ele é a soma do número de prótons, né, o número atômico, mais o número de nêutrons. Isso aqui é o número de massa. Quando a gente fala em massa atômica, a gente está falando de uma massa ponderal que a gente pegando as porcentagens de cada um dos isótopos de um determinado elemento químico e multiplicando ali pelo seu número de massa. Eu vou mostrar para vocês como que se calcula isso para um átomo, para a gente ter um exemplo do que é a massa atômica e o que é um número de massa. O número de massa, ele basicamente vai ser para a gente então, aquela soma, né, de prótons, que é o Z, que é o número atômico dele, mais o número de nêutrons. Isso é bem simples, aí a gente estuda quando estamos falando ali sobre a constituição de um átomo, né, o que é próton, nêutron, elétrons, número de massa, e a massa atômica de um elemento, ela é formada por uma mistura de isótopos. Ela é uma massa média dos átomos desse elemento, expressa em unidade de massa atômica. E ela é igual à média ponderada das massas atômicas dos isótopos constituintes do elemento. Lembrando que, quando a gente fala em isótopo, significa o mesmo número de massa atômica, o mesmo número de prótons, tá? Desculpa, eu disse o mesmo número de massa atômica? Não. Quando a gente fala em isótopos, a gente está falando do mesmo número de prótons, ou o mesmo número atômico dos elementos químicos, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui um exemplo de como que a gente faz esse cálculo, como calcular a massa atômica. Vamos calcular a massa atômica do elemento neônio. E a gente tem aqui 3 isótopos do neônio. Um deles, a gente tem a massa igual a 20,
o outro a massa 21 e o outro a massa 22. A gente fala que eles são isótopos porque todos possuem o mesmo número de prótons, tá? O neônio, ele vai ter ali um número atômico igual a 10. Então, ele vai ter 10 prótons aqui, aqui e aqui. Obviamente, eles são isótopos porque a gente está falando do mesmo elemento químico. Então, a gente muda aqui, ó, o número de massa entre eles. Esse número aqui é 20, aqui eu tenho 21 e aqui o número de massa é igual a 22. Lembrando que esse número de massa, esse sim é aquele A, representado por Z mais N. Bom, a massa atômica do neônio 20 aqui é igual a 20 unidades de massa atômica. A massa atômica do neônio 21 é 21 unidades de massa atômica e do neônio 22 são 22 unidades de massa atômica. Aqui a gente tem também a abundância deles, o quanto eles aparecem na natureza. 90,92%, 0,26% e 8,82% respectivamente. O que a gente faz? Para descobrir a massa atômica do neônio, quando a gente fala em massa atômica na tabela periódica, não é a massa atômica de um átomo apenas, mas sim de todo o elemento neônio. Então, para descobrir a massa atômica do elemento químico neônio, a gente vai pegar a massa de cada um dos isótopos, vamos multiplicar essas massas pela abundância dele, por quanto ele aparece na natureza. E depois a gente divide tudo isso aí por 100. Então, olha só, a gente tem aqui 2017,9 dividido por 100, o que vai dar uma massa atômica para o neônio de 20,179 unidades de massa atômica. E essa massa atômica aqui é que a gente vai encontrar na tabela periódica, tá? É aproximadamente esse valor aí que a gente tem lá na tabela. Então, o valor da tabela, ele não é um número de massa, e sim a massa atômica que a gente tem do nosso elemento químico e considera ali as abundâncias de cada um dos isótopos desse elemento. Tudo bem? Quantidade de matéria ou número de mol. Quando a gente estuda na química átomos, moléculas, íons, né, sejam cátions ou ânions, é muito difícil a gente fazer uma relação com coisas que a gente tem no nosso cotidiano. Porque a gente está falando de coisas que são muito pequenininhas. Então, para a gente relacionar as massas e as quantidades que a gente tem dessas pequenas partículas no nosso cotidiano, a gente precisa de números muito grandes dessas partículas para a gente conseguir entender isso no nosso dia a dia. Por exemplo, eu falo em duas moléculas de água, duas moléculas de H2O, isso não dá para a gente imaginar o que são apenas duas moléculas se eu fosse falar, por exemplo, medidas em gramas. Se eu quisesse saber a massa de duas moléculas de água, é uma coisa extremamente pequena. Agora, se a gente falar em quantidades imensas de moléculas de água, a gente consegue até visualizar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu falo em 1 mol de moléculas de água, a gente está falando em 18 gramas de moléculas de água. 18 gramas, dá para a gente colocar 18 gramas de moléculas de água em um copo de água e dá para beber isso. Agora, se eu falo, vou beber 2 moléculas de água, isso não faz o menor sentido. É impossível você beber 2 moléculas de água. 2 moléculas de água apenas não fazem o estado líquido da matéria. Então, a gente precisa de quantidades absurdas de água para que a gente consiga trabalhar com elas no nosso dia a dia. Tanto no dia a dia, quanto no laboratório de química mesmo, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com a quantidade de matéria, também chamada de número de mols, para a gente conseguir fazer essas relações entre esse mundo submicroscópico com o nosso mundo, que é o mundo macroscópico. Bom, por definição, o mol ele é uma unidade de medida do sistema internacional e ele utiliza para determinar a quantidade de partículas elementares o número de mol. Ele está relacionado com a constante de Avogadro, a Na, né, que é o número de Avogadro, e corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, íons, moléculas de uma substância. Basicamente, sempre que a gente falar assim, eu tenho 1 mol, significa que a gente tem uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas da qual você tem 1 mol. Então, se eu falo que eu tenho 1 mol de moléculas de água, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Professor, e esse número aqui? Ele é um número grande? Ele é um número extremamente grande.
Na maioria dos casos, a gente vai arredondar esse valor, tá? A gente vai dizer que ele é aproximadamente igual a 6 vezes 10 elevado a 23, tudo bem? E o que significa dizer que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23? Seria a mesma coisa de eu dizer que eu tenho o número 6, eu tenho depois dele 23 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu acho que aqui não, talvez não vai caber. 21, 22, não, cabe sim. 23. Esse número aqui, se eu não errei, né? Se eu coloquei aqui 23 zeros, isso aqui é o número de mols. Então, são 600 sextilhões de partículas. Quando eu falo eu tenho 1 mol de moléculas de água, estou dizendo eu tenho 600 sextilhões de moléculas de água. E com 600 sextilhões de moléculas de água, a gente vai ter uma massa de 18 gramas dela. Olha só que coisa, né? Então, o número de mols é um número extremamente grande, ele é utilizado para a gente conseguir visualizar, a gente entender macroscopicamente a massa que a gente tem ali daquele mundo subatômico. Então a gente vai conseguir fazer algumas relações interessantes a partir deste número de mol. A gente também vai trabalhar aí com múltiplos desse valor, tá? A gente vai falar em 2, 3, 10 mols, vai falar em números maiores também, de número de mols, e a gente vai fazer relações com esse número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Então não esqueça, o número de mol é uma quantidade de matéria, e essa quantidade de matéria equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Bom, massa molecular. Como que a gente faz para encontrar a massa de uma única molécula? A massa molecular é a massa de uma molécula, basicamente isso. Massa molecular de uma substância é a massa da molécula dessa substância. Ela é expressa em unidades de massa atômica. Calcule a massa molecular da água, por exemplo. A primeira coisa que você tem que saber é qual que é a fórmula molecular da substância na qual você quer calcular a massa molecular dela. A fórmula molecular da água, vou colocar aqui, ó, fórmula, tá? Vou melhorar esse A aqui um pouquinho. Aqui é a nossa fórmula molecular da água. Essa daqui é famosa, né? H2O. Isso significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio dentro da molécula de água e apenas 1 átomo de oxigênio na molécula de água. Quando a gente tem um átomo apenas, que é o caso do oxigênio, a gente deixa implícito. A gente não precisa marcar o número 1 ali como índice, tudo bem? Então você vai pegar aqui, ó, hidrogênio, a gente tem 2, oxigênio, nós temos 1. Você vai multiplicar a quantidade de átomos que você tem dentro da molécula, tanto de hidrogênio quanto de oxigênio, a quantidade de átomos que você tem dentro da molécula de água, pelas suas massas atômicas. Lembra da massa atômica que a gente falou anteriormente? São aquelas massas que você encontra lá na tabela periódica. No caso do hidrogênio, a massa atômica dele é aproximadamente 1. É 1,00 alguma coisinha, mas a gente vai utilizar ali arredondado o valor mesmo, 1. A do oxigênio é 15,999, dá para arredondar para 16, né? Então a gente vai dizer aqui que a massa do oxigênio é 16 e a do hidrogênio é 1. 2 vezes 1, e esse 1 e esse 16 aqui, ó, para a gente lembrar, eles estão na unidade de massa atômica, tá? Unidade de massa atômica. 2 vezes 1 são 2 unidades de massa atômica. 1 vezes 16 são 16 unidades de massa atômica. Esse 2 unidades de massa atômica significa que é a massa de todos os átomos de hidrogênio que a gente tem na molécula em uma molécula de água. E 16 unidades de massa atômica é a massa daquele único átomo de oxigênio que nós temos dentro da molécula de água. Para a gente saber a massa da molécula, o total, a gente soma a massa dos átomos. Então a gente vai somar aqui 2 com 16. Logo, a gente vai dizer que a massa molecular, que é a massa de uma molécula de água, ela vai ser igual a 18 unidades de massa atômica. 18 unidades de massa atômica é a massa de apenas uma molécula de água. Isso daí é um valor extremamente pequeno, tá? A gente não utiliza esse valor em unidade de massa atômica no nosso dia a dia. Não é na maioria dos casos que você vai encontrar esse tipo de cálculo. Calcule a massa molecular. Isso daí é um pouquinho mais difícil. Vão ter esses exercícios, mas é a minoria.
A maioria dos casos a gente vai calcular, na verdade, a massa molar, que é a massa que a gente tem não em uma molécula, mas em 1 mol de moléculas dessa substância. Bom, temos aqui como exemplo, vou utilizar o mesmo exemplo que vai ser a molécula de água, tá? A gente vai calcular a massa molar. A massa molar é a massa em gramas de 1 mol de entidades elementares, átomos, moléculas, íons e etc. Exemplo, calcule a massa molar da água. Lembrando, aqui a gente está falando de massa molar, que é a massa que a gente tem em gramas para cada mol dessa entidade. A gente vai dizer que a massa molar ela é medida na unidade de grama por mol. Como que a gente faz para calcular? Eu vou partir da mesma molécula de água, H2O, mesma fórmula molecular. Então a gente tem a massa de um hidrogênio é 1, a do oxigênio é 16, né? 16 unidades de massa atômica. Você vai multiplicar pela quantidade de átomos que a gente tem de cada um desses elementos químicos. O hidrogênio aparece em 2 vezes, o oxigênio apenas uma vez. 1 vezes 2 são 2 unidades de massa atômica, 16 vezes 1, 16 unidades de massa atômica. Tomando essas massas, a gente encontra a massa molecular de 18 unidades de massa atômica. Professor, mas isso a gente já sabe, vimos até no slide passado. Pois é. Só que agora a gente vai aprender a converter a massa molecular da massa molar. Para fazer isso, você multiplica por 1 mol. Isso aqui é bem simples. Numericamente vai ficar a mesma coisa. Quando você multiplica 18 por 1, você vai ter 18. Unidade de massa atômica com mol vai vir a unidade em gramas por mol. A única coisa que mudou aqui é a unidade de massa atômica, tá? Ela foi para gramas por mol. Professor, mas é a mesma coisa? Não, a mesma coisa não é. Por exemplo, se eu falo que eu tenho uma caneta e essa caneta tem, sei lá, 10 milímetros, faz sentido? Faz, né? 10 milímetros uma caneta. Eu falo que ela tem, na verdade, 10 centímetros. Já faz sentido. Pode ser uma caneta um pouco pequenininha, mas faz sentido uma caneta tem 10 centímetros. Se eu falar que ela tem 10 quilômetros, 10 quilômetros é demais para uma caneta, né, professor? Então, não é porque numericamente é a mesma coisa que a gente vai falar que é igual. Unidade de massa atômica é a massa de moléculas, tá? Então, a gente está falando em massa molecular. Pode ser massa atômica, massa de um átomo só, tá? Agora, quando você fala em gramas por mol, não é mais massa de molécula. A gente está falando de mols desta molécula, ok? Então, no caso da molécula de água, a massa molar é de 18 gramas por mol. Para todas as moléculas é a mesma coisa? Mesma coisa. Então, se você encontra uma massa molecular, sei lá, de 50 unidades de massa atômica, a massa molar dessa molécula vai ser de 50 gramas por mol. Numericamente vai ser a mesma coisa, mas a unidade de medida ela é diferente, ok? Fórmula do número de mols. Agora a gente vai aprender a calcular o número de mols utilizando a fórmula do mol. O número de mols ele vai ter N, que é o número de mols, M, que é a massa, e um Mzão, que vai ser a nossa massa molar. A fórmula do número de mols vai ser... Aqui eu utilizei N1 porque a gente está falando do número de mols de um determinado soluto. Se a gente estivesse trabalhando ali dentro de uma solução, para calcular o número de mols do soluto, a gente usa a massa do soluto e a massa molar do soluto. Ah, mas você pode entender assim. É a massa da sua substância dividido pela massa molar dessa substância, você encontra o número de mols. Lembrando que o número de mols ele é medido na unidade de mol, a massa medida na unidade de gramas e a massa molar é medida em gramas por mol. Tá? Então aqui nós teríamos a massa em grama dividido pela massa molar que está em gramas por mol. Nessa divisão, o grama corta com grama, só fica a unidade de mol, né? Que também troca de posição aqui com grama na hora da divisão, então o mol vai ficar ali em cima, né? Vai ser a mesma unidade de medida que a gente tem aqui do nosso N, que é mol. Aqui está a nossa fórmula, né? Número de mols é massa sobre massa molar, mas a gente também pode calcular o número de mols utilizando regras de 3. Nos exercícios que nós vamos fazer agora, eu vou explicar para vocês como que a gente faz utilizando a fórmula, como a gente faz utilizando a regra de 3, mas é bem simples. Vamos começar? Temos aqui um primeiro exercício, só que esse daqui ele vai falar para a gente calcular a massa molecular que a gente tem das substâncias abaixo. Temos aqui o ácido sulfúrico e o carbonato de cálcio. Lembre-se, massa molecular é em unidade de massa atômica. A molar é em gramas por mol. Não erre isso, tá? Coisa simples. Tenho aqui
ácido sulfúrico, carbonato de cálcio. Esses exercícios aqui eles estão com elementos que são constantemente utilizados. Então a massa atômica deles você acaba decorando, resolvendo diversas questões. É claro que você não precisa ficar se preocupando em decorar toda a tabela periódica. E você sempre vai ter ali a tabela periódica para você acessar ali esses valores de massas atômicas. Só que aqui nesses casos, como são elementos mais simples, né, que são constantemente utilizados, com o tempo você acaba decorando as massas deles. Nós temos aqui o hidrogênio, temos aqui o enxofre e temos o oxigênio. A massa atômica do hidrogênio está na tabela periódica, é aproximadamente 1. A do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16. A gente vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula de ácido sulfúrico. No caso do hidrogênio, ele aparece 2 vezes, por isso tem o número 2 na frente dele. O enxofre não tem nada na frente dele, então ele aparece uma única vez. Lembre-se, quando não aparece um índice, é porque o índice é 1, não é 0, tá? Se fosse 0, a gente nem colocaria o enxofre aí. Aqui a gente tem um índice 4 para o oxigênio, porque ele aparece 4 vezes dentro da molécula de ácido sulfúrico. Então você vai multiplicar o hidrogênio por 2, o enxofre por 1 e o oxigênio por 4. Temos aqui 1 vezes 2 é igual a 2, 32 vezes 1 é 32, 16 vezes 4 é igual a 64. Se a gente somar 64 mais 32 mais 2, vai dar 98, né? A gente tem aqui, ó, 4 mais 2 é 6, mais 2 dá 8. 3 mais 6 vai dar 9. Então, 98 unidades de massa atômica é a massa molecular, é a massa de uma única molécula de ácido sulfúrico. Vamos agora para o carbonato de cálcio, CaCO3. Nós temos apenas uma vez o cálcio, uma vez o carbono e 3 vezes o oxigênio dentro dessa molécula. Só o oxigênio tem um índice diferente de 1 aqui. A massa do cálcio é 40. Massa atômica encontra na tabela periódica. A do carbono é 12 e a do oxigênio é 16. Vamos multiplicar a do oxigênio por 3. 16 vezes 3 é igual a 48. As massas de cálcio e de carbono você nem precisa multiplicar, afinal, multiplicar por 1 e não fazer nada vai dar na mesma, né? 12 mais 48 dá 60, mais 40, a gente vai encontrar uma massa molecular que vai ser igual a 100 unidades de massa atômica. Essa é a massa da molécula, né, do carbonato de cálcio. Tranquilo, pessoal? Então, massa molecular é bem simples, só não esqueça de colocar ali a unidade de massa atômica, tá? Já neste outro caso, a gente está falando em calcular a massa molar das substâncias abaixo. Temos duas bases, o hidróxido de sódio e temos aqui o hidróxido de cálcio. Para o hidróxido de sódio, NaOIH, nós vamos ter a massa de 23 para o sódio, 16 para o oxigênio e 1 para o hidrogênio. Somando essas massas, na verdade você tem que multiplicar elas por 1, né? Aqui, ó, 23 vezes 1 é 23, 16 vezes 1 é 16, 1 vezes 1 é 1, né? Então aqui eu não vou nem multiplicar por 1 porque vai dar na mesma. 23 com 16 dá 39, mais 1 vai dar 40. A massa molar é de 40. Observe que eu calculei da mesma forma do exercício passado. Só que agora a gente vai colocar aqui, ó, grama por mol, que a gente está falando em massa molar, então a unidade de medida é outra, grama por mol. Professor, eu poderia colocar unidade de massa atômica, depois multiplicar por 1 mol e aí colocar... Pode, não tem problema nenhum. Um pouco mais de trabalho para você, mas pode fazer sem nenhum problema, tá bom? Eu até faço no início para você entender como é que funciona, mas depois é massa molar, vai calculando em gramas por mol. E é massa molar que cai na maioria dos seus exercícios, tá? Principalmente quando a gente estiver estudando estequiometria, dificilmente a gente vai estar falando em massas atômicas, falando ali em massas moleculares. A gente não trabalha com uma única molécula. Trabalhamos geralmente com mols desta molécula, ok? Temos aqui o CaOH2, o hidróxido de cálcio. Temos o cálcio, o oxigênio e o hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio estão dentro dos parênteses, então os dois estão se repetindo aqui, ó, 2 vezes. Então, tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios. O cálcio eu tenho apenas um, não tenho aqui nada na frente dele, então eu tenho um cálcio só. Eu vou multiplicar as massas deles pelas massas atômicas, né? Do cálcio é 40, do oxigênio é 16 e do hidrogênio é igual a 1. Então, vamos lá. 40 vezes 1 é 40, 16 vezes 2 é 32, 2 vezes 1 é igual a 2.
Somando essas massas, a gente vai ter aqui 4 e aqui 7. Então, vão ser 74 gramas por mol a massa molar que a gente vai ter do hidróxido de cálcio. Bem tranquilo, né? Bom, então, massa atômica, né? É a massa que a gente tem de um átomo lá na tabela periódica. É diferente de falar número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons. Já estudamos isso anteriormente. Agora, quando a gente fala em massa molecular, é a massa de uma única molécula, tá? A gente pode também falar em massa molecular quando a gente está ali com a massa de 3, 4, 5 moléculas. São massas moleculares. Quando a gente fala em massas molares, a gente está falando em mols dessa molécula. No nosso caso aqui, para cada mol de hidróxido de cálcio, nós temos uma massa de 74 gramas de hidróxido de cálcio, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre a quantidade de matéria, sobre aquele número de mols, vamos utilizar sua fórmula. Calcule a quantidade de matéria. Quando a gente fala quantidade de matéria, entenda número de mols presentes em 88 gramas de CO2. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vamos relembrar a fórmula do número de mols. O número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Eu tenho aqui número de mols? Não tenho. Isso aqui a gente não sabe. Eu tenho massa? Massa eu tenho. Tenho massa molar? Por enquanto eu não sei. Mas a massa molar a gente encontra a partir desse CO2 e de dados que a gente encontra na tabela periódica. Eu tenho dióxido de carbono, que é o CO2. Então a gente sabe que a gente tem carbono e oxigênio dentro dessa molécula. O carbono tem massa 12 e o oxigênio massa 16. No caso do oxigênio, que aparece 2 vezes dentro da molécula, multiplicamos sua massa por 2, o que dará 32. 32 mais 16 vai ser uma massa molar igual a 44 gramas por mol. Bom, então nós temos 44 gramas por mol, que é a massa molar do CO2. Para a gente descobrir agora o número de mols, fica fácil. A gente sabe a massa molar. Então é só a gente substituir na fórmula. O número de mols é a massa de 88 gramas, que a própria questão já tinha passado aqui para a gente, dividido por sua massa molar de 44 gramas por mol. O grama corta com grama, só fica a unidade de mol. O número de mols aqui vai ser igual a 2, já que 82 é o dobro de 44. Então, nós temos 2 mols de dióxido de carbono, 2 mols de CO2. Professor, é só isso? Só isso. Claro que você pode fazer esse mesmo exercício de uma outra maneira, que é fazer a partir de uma regra de 3. Olha mais ou menos como funcionaria. Eu vou apagar só aqui a nossa massa molar, para ela não atrapalhar a gente. E vou colocar ela aqui em cima. Ó, a massa molar do CO2 é de 44 gramas por mol. A gente vai fazer aqui, ó, o mesmo exercício utilizando a regra de 3. Se você descobriu que você tem 44 gramas por mol, isso daqui você vai ter que descobrir na fórmula ou utilizando a regra de 3. Você vai dizer que 44 gramas de CO2 estão para 1 mol de CO2. Se você tem 88 gramas de CO2, qual vai ser o número de mols de CO2 nesses 88 gramas? É basicamente isso que você está procurando. Você vai fazer uma regrinha de 3, que é uma multiplicação cruzada. Esse caso aqui é um exercício bem simplesinho, daria para fazer de cabeça, né? Porque você percebe que 44 é metade de 82, né? Você multiplica por 2 para dar o 82, não, 88. 44 multiplicado por 2 é 88. Então, 1 vezes 2 vai dar o nosso x. O x vai ter que valer 2, né? Mas vamos supor que seja um exercício um pouco mais complexo. X vezes 44 vai dar 44x, ou 44 vezes x. 88 vezes 1 dá 88. 44 que está multiplicando pelo x vai passar dividindo do outro lado da equação. Você vai ter 88 dividido por 44. No nosso caso, o x então ele vai valer 2 mols de quem? Da nossa substância, que é o CO2. É basicamente isso. Bom, bem tranquilo esse exercício, né? A gente pode marcar aqui até o nosso certinho, né? E tanto faz o jeito que você quiser fazer. Você pode fazer pela fórmula do número de mols ou pode utilizar a regra de 3. Eu aconselho a utilizar a regra de 3 porque a regra de 3 vai te auxiliar em outros exercícios de química também e não só com a fórmula de mols. Se você quiser ficar decorando fórmulas, tudo bem. Só que aí você vai ter que decorar muitas fórmulas
E não só na química tem fórmulas, né? Na física, matemática, e aí vai ficar um pouquinho complicado para você. Eu aconselho a entender bem a regra de 3 e aplicar ela sempre que for necessário. Temos aqui um outro exercício, olha só. Calcule a massa do gás oxigênio em 2 mols de O2. Primeira coisa que você vai fazer é a massa molar do oxigênio, do O2. Lembrando que um oxigênio tem a massa de 16. Como nós temos 2 oxigênios, a massa deles vão ser de 32. Estamos falando em massa molar, então são 32 gramas para cada mol. São 32 gramas por mol. Olha só, pessoal. Aqui, vou apagar aqui esse nosso rascunho, já achamos ali a nossa massa molar. Aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. Podemos fazer isso por regra de 3 ou por fórmula. Eu vou fazer esse exercício aqui só por regra de 3. Eu tenho 32 gramas de gás oxigênio, o O2, e em 32 gramas é para cada mol, eu vou dizer que tenho 32 gramas para cada 1 mol de oxigênio. Observem que aqui eu estou utilizando uma massa e aqui eu estou relacionando essa massa com uma quantidade de matéria, na unidade de mol. E aí eu sei que 32 gramas está para 1 mol, mas com 2 mol de oxigênio, o que eu quero descobrir é a massa em gramas que eu vou ter. Bom, essa massa eu não sei, mas é um exercício bem tranquilo, né? A gente basicamente vai fazer uma multiplicação cruzada aqui. Vamos ter x vezes 1, que vai ser igual a x, e 32 vezes 2, que vai ser igual a 64. Logo, nós temos 64 gramas de O2, que é a massa de oxigênio que a gente vai ter naqueles 2 mols. E faz todo sentido, porque se em 1 mol eu tenho 32 gramas, em 2 mols eu tenho que ter o dobro de massa, que são 64 gramas. Exercício de número 5. Determine o número de mols existentes em 9,2 gramas de álcool etílico. E aqui a gente tem a fórmula do álcool etílico, C2H6O. Com essa fórmula, C2H6O, a gente consegue calcular a massa molar. Eu sei que eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio dentro desta molécula. Carbonos, 2, né? Aparecem 2 vezes. Hidrogênios aparecem 6 vezes e oxigênio, que não tem nada na frente dele, aparece uma única vez. Você vai multiplicar a quantidade de átomos que você tem dentro dessa molécula pelas massas atômicas deles. A massa do carbono é 12, a do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16. E aí você vai ter 2 vezes 12, que é igual a 24, 6 vezes 1, que vai ser igual a 6. Temos aqui 1 vezes 16, que é igual a 16. A gente vai somar essas massas. Temos aqui 4 com mais 6 vai ser igual a 10, mais 6 vai dar 16. 1 mais 2 é 3, mais 1 vai dar 4. Então, são 46 gramas por mol a massa molar que a gente tem aqui, ó, deste álcool, né? Vamos fazer uma separação aqui. Olha só, se eu sei que eu tenho 46 gramas para cada mol, você vai dizer o seguinte. 46 gramas de álcool, você pode colocar aqui a fórmula de C2H6O, então para 1 mol de C2H6O. O exercício me deu 9,2 gramas. Observem que você coloca a massa em grama embaixo de uma massa em gramas, tá? Então, são 9,2 gramas deste álcool, C2H6O, para cada quantos mols do álcool, C2H6O. A gente vai fazer essa regra de 3 para descobrir. O x vai multiplicar por 46, o 9,2 vai multiplicar por 1. X vezes 46 vai dar 46 vezes x, 9,2 vezes 1 vai dar aqui 9,2. Você vai passar o 46 dividindo pelo 9,2, a gente vai ter aqui 9,2 dividido por 46. Vamos fazer essa continha aqui do lado. 9,2 dividido por 46, eu posso multiplicar por 10 aqui o nosso dividendo e adicionar um zero aqui no nosso quociente. Multiplicando por 10 esse dividendo, o que vai acontecer? Essa vírgula, ela vai sair daqui, né? E ela vai vir para depois do número 2. Vai ficar a vírgula aqui depois do 2. A vírgula depois do último algarismo à direita, a gente pode até deixá-la implícita, né? E aí a gente adiciona um zero e uma vírgula aqui no nosso quociente. E ele vai estar compensando a multiplicação por 10 do nosso dividendo sem alterar o nosso divisor. 46 multiplicado por 2 vai ser igual a 92. Então, a gente vai ter aqui 0 e 0 nessa subtração. E 0,2 é a resposta desta divisão. Então, aqui, descobrimos que x
vale 0,2. Aqui, pessoal, a gente está procurando ó, o número de mol do nosso álcool, né? Então, mol de C2H6O, tá? Tá dando uma leve falha, mas aqui, ó, são 0,2 mol de quem? Desse nosso álcool, C2H6O. Bem tranquilo. Então, a gente calcula aí o número de mols que a gente tem do nosso álcool a partir da massa que a gente tem dele. Se a gente tem um número de mols, a gente encontra a massa. Não dá para ficar fazendo essa relação utilizando a regra de 3, ou a gente pode fazer essas mesmas relações utilizando a fórmula do número de mols. Mas basicamente é isso. Não é muito difícil fazer cálculo de número de mols utilizando massas e massas molares. Existem outras formas de calcular o número de mols que a gente vai ver no decorrer do nosso curso. Tá? Utilizando aí, por exemplo, o cálculo de soluções, concentrações molares. A gente vai utilizar algumas vezes densidade, dentro de outras fórmulas, tá? Concentração comum e etc. Então, assim, calcular o número de mols, existem várias formas diferentes, mas a fórmula básica de número de mols diz que número de mols é massa sobre massa molar. E a gente pode utilizar a regra de 3 para fazer esse cálculo. Mais para frente, vamos aprender diversas outras formas diferentes de fazer o cálculo do número de mols e a quantidade de matéria que nós temos. Beleza? Bom, pessoal, por enquanto é só. Eu agradeço vocês pela atenção. A gente vai se encontrar numa próxima aula, continuando aí o estudo da química. Desejo bons estudos para vocês, sucesso, e a gente vai se encontrar numa próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.